Quando eu canto, é para aliviar o meu pranto e o pranto de quem já tanto sofre. Esse trecho retirado da música Minha Missão de João Nogueira retrata muito bem o que é a obra do compositor, artista João Nogueira. Carioca do Meia, cantou não só o Rio de Janeiro, mas principalmente o cidadão brasileiro. Olá sambistas, sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Um Samba, Uma História. Série essa que fala de desfiles, carnavais históricos do Rio, de São Paulo. E hoje nós vamos recordar o desfile da Águia de Ouro de 2013, quando a escola lá da Pompeia, Zona Oeste de São Paulo, homenageou João Nogueira num desfile bastante fora do comum. Uma escola que venceu, mas que perdeu. É isso, venha conosco viajar na história do João Nogueira e no desfile da Águia de Ouro. Ficha técnica da escola. Enredo Minha Missão, o canto do povo João Nogueira. Presidente Sidney Carriola Antônio. Carnavalesco Cebola. Mestre de bateria o Juca. O intérprete Serginho do Porto. E mestre de sala e porta-bandeira Davi Sabiá e Ana Paula. João Batista Nogueira Júnior, mais conhecido como João Nogueira, nasceu no dia 12 de novembro de 1941 no Rio de Janeiro, filho de Neuza Nogueira e de João Nogueira, no caso, advogado e também compositor, cantor, ou seja, influenciou muito a vida de João Nogueira para o seu caminho musical. João também teve influência na música da sua irmã, a Giza Nogueira, que também é uma compositora, cantora de grande sucesso, aí, ou seja, uma família de músicos ao longo aí da sua trajetória. O João Nogueira ele tem uma participação fundamental dentro do campo cultural brasileiro, principalmente carioca, e principalmente na constituição do samba como um patrimônio, mas um samba malandreado, né? O tipo de música, o tipo de composição do João Nogueira é o tipo de composição que se aproxima muito do que o povo pensa, do sofrimento do povo, das angústias, mas principalmente dos amores, das alegrias e das esperanças, né, que o povo passava, não só o povo carioca, mas também o povo brasileiro, que faz e fez, né, o João Nogueira ter 18 álbuns, ou seja, 18 LPs ao longo de toda a sua carreira, ou seja, muito sucesso, essa é a verdade, né? O João Nogueira ele teve participação muito grande na carreira de vários outros cantores, como por exemplo Bete Carvalho, Clara Nunes, Monaco, Paulo César Pinheiro, que teve grande participação na vida, principalmente nas composições do João Nogueira ao longo da sua carreira. O João Nogueira ele falece no ano de 2000, e deixou uma herança, um legado, se assim podemos dizer, não só nas suas músicas, mas o seu filho, né, o Diogo Nogueira, que é praticamente, chega a ser impressionante, não só a forma como o Diogo Nogueira canta, mas também a semelhança com o seu pai. Já a Águia de Ouro, ela vinha de um período turbulento em 2013. Em 2012, a escola tinha feito um desfile sobre a Tropicália que não deu certo, quase foi rebaixada, com controvérsias, né, a se dizer, né, naquele ano a Pérola Negra caiu, mas a Águia de Ouro permaneceu. Em 2013, a ideia era fazer um looping, ou seja, um restart, fazer a Águia de Ouro retornar a uma colocação de destaque, o que tinha acontecido pela última vez em 2007, quando a escola conseguiu um 5º lugar naquele desfile sobre artesanato brasileiro. Pois bem, em 2013, o carnavalesco Cebola vai desenvolver o desfile em homenagem a João Nogueira. É um desfile bastante emocionante desde o início, não só no esquenta, mas de todo o desfile ao longo do cortejo, se assim podemos dizer, né? É um desfile simples na sua essência, mas que narra a vida do João Nogueira a partir das suas músicas, a partir dos seus títulos de músicas, né? Ou com trechos, ou com álbuns de LP. E o que faz esse desfile ser tão imponente e ele ser tão histórico, eu diria até que mais importante que o título da Águia de Ouro desse ano, é o samba que a gente vai ouvir agora, porque eu nem preciso comentar, né? O samba em si ele já diz muita coisa. Vamos lá! Deixa a luz do amanhecer iluminar a avenida, vem recordar a missão de um poeta e exaltar as belezas da vida. Renasce João,
sabiá vai resplandecer. A nação Xingu não quer se render. Quem viveu de amor nunca vai morrer. Hoje o espelho é você. E o meu medo maior é o espelho se quebrar. E o meu medo maior. João, João na história. O canto do povo de base imortal. Ninguém vai O samba é composto por Sireninho, Diogo Nogueira, Leandro, Rafinha e Sérgio Castro. É talvez o melhor samba já feito na Águia de Ouro ao longo de toda a sua história, toda a sua existência. Ele consegue ser um samba diferente porque ele não é um samba de primeira pessoa, como é muito comum em homenagens, seja para cantores, escritores e assim por diante. Outra característica também a gente pode falar é que parece que é um poema, no caso aqui do Diogo Nogueira como filho, falando para o seu pai. Faz ele ser bem fantástico. Ao longo do samba, e aqui eu vou usar uma colinha, né? A gente tem alusão a várias músicas do João Nogueira, né? Como Minha Missão, Poder da Criação, Espelho, Nona Madeira, O Clube do Samba, Boteca do Arlindo, Minha Missão, Samba Rubro-Negro, Boca do Povo, Mineira, Chorando pela Natureza, Súplica, Wilson, Geraldo e Noel, Xingu, Trabalhadores do Brasil, Rio Samba, Amor e Tradição, Recado do Poeta e Um Ser de Luz. Ou seja, ele é um samba que faz menção a todas essas canções do João Nogueira, ou seja, as principais, mas que consegue, ao mesmo tempo, não ser um Ctrl-C, Ctrl-V, como às vezes acontece quando um samba homenageia algum cantor ou compositor. Que é o que? Você fugir do senso comum e vai fazendo várias brincadeiras ao longo do samba. O refrão principal, né? João, teu nome é história, o canto do povo te faz imortal, ninguém faz samba só porque prefere a Nona Madeira no meu carnaval. Aqui já tem várias menções às músicas do João Nogueira, né? Mais pra frente, né? Deixa a luz amanhecer, iluminar a avenida, vem recordar a missão de um poeta, que novamente outra música do João Nogueira, exaltar as belezas da vida, renasce João sob o poder da criação. E aqui a gente tem uma pausa que a gente leva para essa parte que é muito bem feita, né? E vida boa no meio e labareda no olhar, e vida boa, boêmia, à luz do luar. Se você for perceber, é uma espécie de falso refrão. Ele não é um refrão, né? Porque ele não repete duas vezes, mas a melodia, né? O modo como as letras são colocadas, encaixadas na música, faz com que pareça um refrão. E ele termina com E vida boa, E vida voa, o Clube do Samba Desperta a Saudade, que quebra essa linearidade que aconteceu. Então esse trecho talvez seja dos mais bem feitos do samba, mas continua, né? E aí ele vai fazer menções ao ao Boteco do Arlindo, vai fazer menção ao Flamengo e chega assim no refrão, no segundo refrão, que é um refrão grande de 6 linhas, né? Bola que bola, Santos Tantãs, me leva na festa, São João Guerreiro. E aqui a gente tem uma pausa que é intencional dentro da música, né? Dentro do samba. Esse refrão, por ele ser grande, os compositores colocaram essas duas linhas de apresentação do refrão e depois a gente vai pro refrão sem fim. Aí depois retorna, né? E lá no finalzinho a gente tem uma mesma construção na ideia de um falso refrão, que é o canta sabiá vai resplandecer. A nação Xingu não vai se render. Quem viveu de amor nunca vai morrer. Que vai, como podemos dizer, ele vai repetindo as nuances dentro dessas frases musicais que chega no final. Hoje o espelho é você. E aqui é por isso que eu acho que parece que tem um duplo sentido, né? Porque dá a impressão, como um dos compositores é o João Nogueira, dá a impressão que é o João Nogueira falando: hoje, meu pai, o espelho é você. Mas ao mesmo tempo é todos os componentes da Águia de Ouro, né? Que hoje se coloca-se o João Nogueira como o espelho a ser seguido naquele tecido. Então, ou seja, o tecido já chega, a apresentação da Águia de Ouro já chega dando chute no lustre, essa é a verdade. Ela já se impõe no samba, um samba que foi cantado, gritado aos 7 cantos no AMB. Esse tipo de apresentação faz lembrar muito Mar de Rosas que a gente viu. O Mar de Rosas, ele é, vamos dizer assim, ele é impactante, porque a gente sabe que aquele tecido nunca vai existir outro daquele jeito, né? Com o céu, com a representação simbólica que tem, né, na apresentação como um todo. Na Águia de Ouro é a mesma coisa. Foi um amanhecer
chuvoso, mas a Águia de Ouro se impôs não só no samba, mas principalmente na apresentação. O carnavalesco Cláudio Cavalcante, mais conhecido como Cebola ou Onions, ele diz que a grande estrela do desfile será o próprio João Nogueira. A grande surpresa deste ano está no conjunto da obra, em que cada pedaço do desfile vai lembrar a figura, né, do João Nogueira em si. O desfile ele não é aquele luxo, se assim podemos dizer, de acabamento em alegoria, em fantasia. São fantasias bem simples, alegorias também bem simples, mas a Águia de Ouro consegue retratar a sua ideia, que é exatamente falar da obra e da vida de João Nogueira. O início é um início celestial, a ideia é como se fosse trazer João Nogueira de novo para a passarela. E assim a comissão de frente são vários anjos em forma de arauto e uma águia e um representante que faz alusão à Águia de Ouro. E a gente tem uma espécie de tripé em que tem exatamente a abertura, vamos dizer assim, do céu para a terra, em que a gente vai abrir os caminhos para a vida de João Nogueira. Em seguida nós já temos a apresentação do casal de Mestre Sala Porta-Bandeira, o Davi Sabiá e a Ana Paula. Em seguida nós temos a bateria do Mestre Juca, que faz uma apresentação bastante segura, ousada, mas que não tem grandes paradinhas. É uma paradinha, na verdade é um clarão que aparece no canto da escola e é uma catarse. Logo após esse início arrebatador com comissão de frente, Mestre Sala, Porta-Bandeira e bateria, a gente já chega no Abre Alas, que é exatamente uma síntese de todo esse setor. É um anjo gigante, um carro de 50 metros, em que estava exatamente ali várias simbologias desse céu que estava se abrindo, ou chamado de João Nogueira. Então o início da escola é exatamente esse: chamar João Nogueira para a terra e a gente relembrar a sua vida. No primeiro setor nós temos as menções a esse começo da sua carreira, como Labareda do Meia, o Boteco do Alindo. Em seguida nós temos as paixões de João Nogueira, como o Flamengo, a sua devoção a São Jorge e a São Sebastião, o seu amor à Portela, que logo depois foi rompido quando ele vai criar em 1984 a tradição, quando ele sai da Portela em 1980 e, no caso, né, reconstrói a sua identidade no chamado Clube do Samba, que era uma espécie de resistência ou um novo modo de produzir e de consumir o samba no Rio de Janeiro, que vai ter participação principalmente da Alcione e da Bete Carvalho em todo nessa composição. Depois nós temos a menção a Clara Nunes e a Portela, talvez a Portela, o grande amor da vida de João Nogueira, por mais que ele saiu ali, vamos dizer assim, meio triste da escola, dos caminhos que estavam sendo seguidos, sendo traçados, e a Clara Nunes, que foi uma das cantoras que não só interpretou as músicas de João Nogueira, como foi uma grande amiga na sua vida. E no fim nós temos exatamente esse legado, que está não só nas músicas deixadas, músicas que têm um profundo apelo com a sociedade brasileira, mas também no seu filho, o Diogo Nogueira, naquela alegoria totalmente espelhada que a gente teve no final. Então, ou seja, é um desfile que não precisava ter luxo, se assim podemos dizer. Eu acho que a gente, como a gente vai falar, quando a gente vai analisar uma obra, a gente não pode simplesmente pautar que tudo tem que ser de um jeito extravagante. Nem sempre um desfile de escola de samba ele vai ser imponente por causa que ele é luxuoso, como por exemplo o desfile da Vila Maria. Aqui a gente está falando de um desfile bastante simples, bastante objetivo, bastante lúdico, em que a escola apostou exatamente no show, na sua harmonia e na sua evolução, e principalmente no canto, no caso do samba enredo e da bateria. Só que, e aí vem a grande questão, a escola, não sei o que aconteceu, essa é a grande verdade, a escola estoura em 1 minuto o tempo do desfile, e assim a escola pede já de cara na apuração 1.1, ou seja, 1,1. É sempre bom a gente relembrar que o regulamento de São Paulo pauta que toda vez que uma escola ultrapassa o tempo regulamentar de 65 minutos, a escola automaticamente perde 1 ponto
e a cada minuto ultrapassado, a escola vai perdendo 0,1. Então a Águia de Ouro desfilou em 1h06, você já perdeu um décimo pelo minuto cedido e 1 ponto pelo ponto, vamos dizer assim, excetuado. E assim a gente chega na apuração. Na apuração, as escolas apontadas como grandes favoritos eram exatamente a Mocidade Alegre e a Rosa de Ouro. E a Águia de Ouro, ela era vista como uma grande... se esperava uma boa colocação da escola, porém, entretanto, todavia, como eu disse lá no início, aquele 1 minuto poderia prejudicar, inclusive tirar o título da escola. No quesito comissão de frente, a Águia de Ouro, ela sai na frente com a Rosas e a Mocidade Alegre, porém, por causa dos pontos perdidos, ela sai atrás. Logo em seguida, no quesito evolução, a Rosas de Ouro perde 1 décimo e a Mocidade Alegre, no caso, desponta, né, na liderança com a Águia de Ouro também sem perder nenhum décimo. Então, ou seja, se a gente fosse contar comissão de frente e evolução, a Águia poderia estar empatada com a Mocidade Alegre. Quando a gente chega no quesito fantasia, que a Rosas de Ouro ela gabarita, a Águia de Ouro também gabarita e a Mocidade Alegre também gabarita. No quesito bateria, a Rosas perde 1 décimo, a Mocidade Alegre também perde 1 décimo e a Águia de Ouro, no caso, não perde décimos, ela se mantém com seus 30 pontos. Em alegoria, a Rosas gabarita, a Águia também gabarita e a Mocidade Alegre perde décimos. Já em harmonia, a Rosas, no caso, perde 1 décimo, a Águia de Ouro também perde 1 décimo e a Mocidade Alegre também perde 1 décimo. Aliás, esse ano em São Paulo, apenas a Dragões Real tirou 10 e a Vai também tirou 10 em harmonia. No quesito samba enredo, tanto a Rosas quanto a Águia de Ouro e a Mocidade Alegre tiraram 10. Em Mestre Sala e Porta-Bandeira, a Rosas perde décimos, a Mocidade Alegre gabarita e a Águia de Ouro, no caso ali, se desponta, né, com seus 30 pontos. E no último quesito enredo, a Rosas perde décimo, a Águia de Ouro também perde décimos e a Mocidade Alegre, no caso, gabarita. Como a gente pôde perceber, a Águia de Ouro, se não tivesse perdido 1.1, ela teria terminado à frente da Mocidade Alegre e da Rosa de Ouro. Só que aí vem talvez a grande ironia do destino, né? Foi talvez nos últimos anos o pior primeiro lugar a pontuar no Carnaval de São Paulo. A Mocidade Alegre, ela termina o Carnaval de 2013 com 268,9 pontos, empatado com a Rosa de Ouro. No caso aqui, à frente da Águia de Ouro, que ficou com 268,7. Porém, se a gente somar esse 268,7 mais 1.1, a Águia teria ficado com 269,8, ou seja, 0,99 décimos à frente da Mocidade Alegre e da Rosa de Ouro. Então, ou seja, aquele velho título que a gente fala, nossa, a campeã moral daquele ano é tal escola e assim por diante, aqui a campeã de fato foi a Águia de Ouro. Além de ter sido campeã moral, pelo que fez na sua apresentação, ela foi campeã dos jurados, mas ela perdeu no regulamento, né? Perdeu naquele 1 minuto que ela excedeu, e não foi nem 1 minuto, né? Ela passou 1 minuto, e na verdade, se a gente for ver ali na transmissão da Globo, parece que foram assim 25, 26 segundos que foram assim desperdiçados em algum momento na hora da apresentação da Águia de Ouro, que gerou esse rebosteio, que foi exatamente o 3º lugar para a escola lá da Pompeia, da Zona Oeste de São Paulo. Enfim, a Águia não venceu, no caso ficou com a 3ª colocação, mas o sentimento é de que foi ela a real vencedora. Por mais que a Mocidade Alegre tenha conquistado o subcampeonato, a Águia de Ouro foi campeã. Na minha cabeça, a Águia de Ouro ainda é a campeã do Carnaval de 2013. É um desfile belíssimo, é um desfile épico. Eu considero, inclusive, melhor que o atual desfile campeão da Águia de Ouro. Mas, enfim, justiça foi feita. Esse título tinha que vir em algum momento, veio em 2020. Quando ninguém esperava, a Águia de Ouro foi lá e venceu de novo. Assim como foi em 2013, ninguém esperava, a Águia de Ouro foi lá e venceu. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo em homenagem a essa escola, né, que para alguns é surpresa, para alguns já é realidade. A Águia de Ouro faz um trabalho excepcional, seja na sua comunidade, seja na sua produção de enredos, seja na sua produção de sambas. É uma escola que aprende com seus erros e não tem vergonha
E esse que é o mais importante. Ela não tem vergonha de aprender, de assumir esses erros, né, de tentar torná-los, remediá-los, se assim podemos dizer. Se você tiver algum samba, algum desfile, seja do Rio, de São Paulo, que vocês queiram que a gente relembre aqui, deixa aqui nos comentários. Assim como críticas também, a gente está aqui aberto a tudo. Não deixe de seguir os sambistas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Todas elas é só você colocar Sambistas da Depressão. Não deixe de acessar o nosso site www.sambistasdadepressão. Lá nós temos textos, análises de desfiles, também crônicas sobre o Carnaval de Santos, São Paulo, Rio de Janeiro e Vitória. Não deixe também acessar minhas redes sociais, @emersoncarnavalsp, e também meu podcast Sampa Samba, que lá a gente fala as outras análises assim por diante. É isso, gente, até mais, tchau, e não deixe de sambar.